E aí pessoal, tudo bem? Continuando a nossa simulação de circuitos, hoje nós vamos trabalhar a ideia de um circuito que tenha a resposta em frequência, ou seja, que a gente tenha variação dos valores de corrente e de tensão aplicados nesse circuito. Para a gente começar a exemplificar isso, nós vamos trabalhar um circuito simples que é o retificador de meia onda. Então nós vamos construir aqui um retificador de meia onda e vamos simular para que a gente veja a resposta de saída que esse sistema vai ter. Então, para isso, nós vamos trabalhar aqui uma fonte variável. Então, vamos pegar aqui uma fonte senoidal. Ok? Se a gente clicar aqui na ferramenta, a gente vai ter, no caso, como alterar parâmetros da nossa fonte. E aí nós temos, ela é uma tensão senoidal, então ela começa no ponto zero, então a gente pode trabalhar uma representação de offset e amplitude. Eu vou colocar a amplitude aqui de 127 volts, que é o caso da nossa tensão de entrada do circuito. Além disso, nós vamos trabalhar o parâmetro de frequência. A gente utiliza na nossa rede elétrica a frequência de 60 Hz. Ok. Então, nossa fonte já está com os parâmetros que a gente gostaria. Então, ela tem uma amplitude de sinal de 127 volts e uma frequência de 60 Hz. Não há uma mudança de fase. Então, ela está em fase. Então, se a gente quiser colocar mais de um circuito, a gente pode trocar essa representação para que a gente tenha um circuito trifásico, por exemplo. A gente coloca 0, 120 e 240 e você teria ali as três fases presentes no circuito. Nesse caso aqui, então, nós temos já a nossa fonte. Nós vamos usar um diodo aqui. Então, eu vou usar um transformador aqui primeiro. Então, lá no final, nós temos aqui um transformador. Vou colocar o transformador no nosso circuito aqui. Vou diminuir um pouquinho aqui só para facilitar a nossa visão. Então, coloquei aqui o nosso transformador. Está clicado, eu vou mudar nos parâmetros de ferramenta dele. Então, ele é um transformador, parâmetros de indutância primário e secundário eu vou deixar aqui padrão. A gente pode alterar para exemplos práticos dos componentes que a gente adquirir no mercado. E vou colocar aqui qual que é a relação de transformação do TAP. Então, aqui está 0,9. Então, eu vou trocar a relação de transformação para que a gente tenha uma função de saída. No meu caso aqui, eu tenho 127. Eu vou colocar aqui uma relação de 0,2. Então, eu tenho aqui 0,2. Ok. Então, vai ser minha relação de função de saída. Eu posso querer determinar qual que é a tensão de entrada. Vou clicar aqui na ferramenta. Então, eu quero que ele me mostre o valor só da tensão de entrada e que ele me mostre também a sua tensão de saída. Ok. Nesse caso específico aqui, nós precisamos ainda interligar o circuito. Vamos voltar lá no nosso lápis e vamos interligar esse ponto com esse aqui e este ponto com esse aqui. Então, nós interligamos a nossa fonte ao nosso transformador, como nós podemos observar. Foi pedido aqui os valores de tensão que a gente vai ter na entrada e na saída do nosso transformador. Nós vamos colocar aqui o nosso ponto de referência. Então, nosso ponto de referência vai ficar aqui. E vamos colocar aqui na nossa saída um diodo. Então, eu vou colocar aqui um diodo. Então, eu vou virar esse diodo, vou rotacioná-lo aqui. Vou trazer esse diodo para cá, apenas para visão do nosso circuito. Vou interligar, colocar ele, um erro aqui. Vou voltar, vou ligar aqui o lápis, pronto, ligamos aqui o nosso diodo. Se eu clicar no diodo aqui também, ele permite que eu trabalhe características dele. Então, as características internas dele aqui. Então, ele tem aqui uma corrente de saturação, ele tem uma característica resistiva, são características que a gente pode alterar dependendo do diodo que a gente quiser trabalhar aqui no nosso processo de simulação. No nosso caso aqui nós não vamos alterar nada. Vou colocar aqui uma carga de saída, vou rotacionar a carga aqui. Então nós vamos ter uma carga no nosso sistema. Vou interligar essa carga no nosso diodo.
circuito aqui em série. Pronto, nós temos aqui o nosso circuito fechado. Eu vou deixar aqui como parâmetro mesmo o valor de 1K. Não vou fazer esse processo de alteração não. Agora eu vou vir aqui no parâmetro de tensão, né? Então eu tenho aqui o valor de tensão em corrente, vou clicar na tensão e vou mandar ele me mostrar isso plotado. Então ele vai me mostrar plotado o valor que eu tenho de tensão sobre o resistor nesse processo. Vou diminuir aqui para que a gente possa ver o circuito todo. Então aqui está todo o nosso circuito. Vou aumentar aqui um pouquinho só para... Então eu tenho a fonte aqui, eu tenho o deslocamento da fonte para a representação aí de V1 e depois eu tenho aí a configuração do transformador. Do outro lado eu tenho a expressão desse circuito. Agora eu vou mandar rodar esse circuito. E aí nós podemos observar que ele vai me mostrar os parâmetros ali que eu tenho na minha função de saída. Ele tem uma entrada de 100, como a gente pode observar, essa entrada está sendo diminuída aqui, olha, no circuito aqui, ó. Ele está me indicando aqui a tensão senoidal, aqui essa tensão foi diminuída por um parâmetro de 20% da tensão original. Então, se eu tinha 127, eu tenho aqui aproximadamente 20 e poucos volts. E aí eu tenho a função de saída, onde ele me reporta aqui sob a relação do resistor que eu tenho. Então, como eu mandei plotar apenas a representação sobre o resistor, aquela plotagem ali tem a ver com o resistor, que é o retificador de meia onda. Ou seja, ele está retirando metade da proposta do sinal e me entregando apenas metade do semiciclo. Quando eu fico com o sinal negativo, ele corta a passagem do fluxo.